Olá a todos que acompanham o canal Palavra do Cristão. O tema de hoje será os 7 pecados capitais. Eu tentarei resumir de maneira sucinta cada um desses pecados e o porquê deles serem assim considerados. Fiquem ligados. Primeiro pecado capital, ira. É um despertar de raiva, zanga, e caso seja alimentada, pode vir a tornar-se ódio. É normal nos chatearmos e por vezes ficarmos zangados com alguma coisa, mas devemos nos controlar e usarmos nossa razão e o nosso discernimento. Somente se combate a ira com a paciência. A Bíblia condena a ira porque é dela que provém o ódio. O Salmos 37, verso 8, ensina o seguinte: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Portanto, gente, vamos nos controlar, porque a ira é só o início de algo mais grave e mais destrutivo. Segundo pecado capital, orgulho. O orgulho é fruto de outras características humanas, como a soberba ou arrogância, o narcisismo, que é o amor pela própria imagem, o egoísmo, que é o hábito de uma pessoa colocar os seus interesses, opiniões ou necessidades em primeiro lugar, em detrimento das demais pessoas com quem se relaciona, ou o egocentrismo, que ocorre quando alguém se coloca como centro de tudo. Mas por vezes, o orgulho pode existir individualmente. Uma pessoa é orgulhosa quando se considera melhor ou superior ao seu próximo. O orgulhoso se considera especial e acha que merece assim ser tratado. O orgulho só é combatido com a humildade. Como vemos em Provérbios capítulo 29, versículo 23, o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O orgulho também é considerado sinônimo de vaidade, e a vaidade é a valorização que se atribui à própria aparência. Como dito, o oposto do orgulho é a humildade. Portanto, a gente só combate o orgulho com a humildade. Terceiro pecado capital, inveja. Esse pecado é fruto de uma insatisfação contínua e infidável, que pode ser causada pelo consumismo, pela ganância ou pela ambição. É capaz de gerar raiva, tristeza, angústia, desolação e inconformismo. Significa o desejo de ter o que o outro tem, e vai muito além dos bens materiais. Pode se estender mesmo à alegria espontânea manifestada pelo indivíduo. Quando a inveja atinge um grau mais elevado, pode levar à prática de crimes ou à destruição da imagem da pessoa invejada por intermédio da fofoca. É um pecado perigoso e altamente destrutivo, tanto para a pessoa invejosa quanto para a invejada. Como vemos em Provérbios capítulo 14, versículo 30, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Para vencermos a inveja, devemos nos valer da caridade e da solidariedade. Quarto pecado capital, luxúria. Luxúria significa um descontrole sobre os desejos carnais, uma entrega completa a uma vida sexual desregrada, no qual tudo é permitido e tudo convém. O luxurioso vive na libertinagem e na promiscuidade, usando e abusando da sua liberdade, o que o torna por vezes um criminoso, pois durante essas práticas libidinosas ele pode vir a cometer algum crime contra a dignidade sexual. A luxúria seria a busca incessante e incansável pelo prazer sexual. Por isso, o amante desta vida pode vir a buscá-lo de inúmeras maneiras, praticando as mais variadas modalidades sexuais, por vezes com pessoas do mesmo sexo. Não é raro que a luxúria se torne um vício ou mesmo uma patologia. Ela é capaz de tornar a imoralidade algo rotineiro, modificando o pensamento e tornando o indivíduo um escravo do sexo. Tudo que o indivíduo olha, ele passa a associar ao sexo. A pornografia faz parte dos hábitos do luxurioso. A mente é o principal foco da luxúria, pois é dela que provém esse pecado. Atualmente, as músicas se tornaram uma forma de expressão da luxúria, com letras altamente sexualizadas que por vezes objetificam o sexo feminino. Como ensina o livro de Efésios, em seu capítulo 5, versículo 3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Isso é dito porque todo cristão tem como dever buscar a santidade. A virtude que combate a luxúria é a castidade. Quinto pecado capital, preguiça. Também chamada de ociosidade, se apresenta quando alguém evita qualquer tipo de esforço ou trabalho. O preguiçoso é capaz de inventar desculpas, criar situações ou mesmo forjar acontecimentos para se livrar das obrigações. Ele prefere deixar todo o trabalho para os outros. A preguiça também é perceptível nos trabalhos mal feitos, mal executados
ou feitos de maneira incompleta, sem cuidado ou sem zelo. Por vezes, a preguiça pode ser confundida com algumas enfermidades de ordem psicológica, mas quase sempre ela é uma fuga das responsabilidades. Em Provérbios capítulo 10, versículo 4, é dito o seguinte: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Para combatermos a preguiça, devemos nos manter diligentes. Então o oposto da preguiça é a diligência. Sexto pecado capital, a avareza. A avareza é o apego ao dinheiro e aos bens materiais. O avarento ama mais as coisas que possui do que as pessoas que estão ao seu redor. Ele evita gastar o dinheiro que ganha e o acumula sem cessar. Por conta disso, chega a desconfiar de tudo e de todos. Em alguns casos, esses indivíduos criam a falsa percepção de que todos querem roubá-lo, ou, de alguma forma, enganá-lo. Sobre esse pecado, o livro de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, relata o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Isso é muito claro, gente. O dinheiro não traz felicidade. A verdadeira felicidade só vem de Deus. De tal modo, a avareza é a idolatria ao dinheiro e aos bens materiais. E para combater a avareza, devemos ser generosos. O oposto da avareza é a generosidade. Sétimo pecado capital, gula. Atualmente é o pecado mais cometido, já que uma pessoa gulosa é aquela que se dedica a comer e ou beber excessivamente, o que traz sérios problemas de saúde, tais como o alcoolismo ou a obesidade. Dessas condições provém as doenças hepáticas, a diabetes, pressão alta, dentre outras. A pessoa gulosa também quase sempre está endividada, já que para manter o vício precisa gastar mais e mais com festas, baladas, churrascos e bebedeiras. A rotina do guloso é destinar parte de seu salário, quando não todo ele, para sustentar seus entretenimentos, que quase sempre se resumem a consumir em excesso. Por vezes, o único lazer dele é comer ou beber. A gula pode se tornar uma patologia. Nesse caso, um tratamento médico e ou psicológico é altamente recomendado. Inclusive, existem grupos de apoio para tanto. No que diz respeito a este pecado capital, o livro de Provérbios, capítulo 23, versículos 20 a 21, faz um alerta. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. A gula também é a causa dos chamados alcoólatras de fim de semana, que sentem a necessidade de beber nestes dias, porque já se tornou habitual. Com o passar do tempo, a necessidade aumenta, e quem antes bebia socialmente passa a beber constantemente. O oposto da gula é a temperança e o controle. Lembremos sempre, quem ama a Deus renuncia ao pecado. Eu encerro esse vídeo por aqui, um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.